Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Além do Business, um podcast onde a gente traz líderes de mercado, líderes inspiradores que vão traduzir para a gente as suas estratégias do dia a dia, como eles chegaram a essa posição e quais são as estratégias que eles utilizam no seu dia a dia para conquistar o mercado, para conquistar sucesso em cada uma das suas empresas. Eu sou Cibele Regis, sócia da XL Consultoria, uma empresa que está presente em mais de 30 países ao redor do mundo e que no Brasil já está há mais de 20 anos. Comigo está o Pedro Lima. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Pedro Lima, sou sócio aqui da XL Consultoria e hoje vai ser um prazer bater esse papo aqui com o Vitor, com a Cibele. Espero que venham bons insights aí, muitos aprendizados acima de tudo. E hoje nós temos esse convidado super especial, o Vitor Sertori, que é hoje diretor na Canvy e que vai compartilhar conosco um pouco da sua história, um pouco da sua trajetória e também das estratégias que ele utiliza para ter sucesso, né, junto à sua equipe. Tudo bem, Vitor? Seja muito bem-vindo. Tudo bem, obrigado Cibele, obrigado Pedro pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. O prazer é todo nosso, uma honra poder receber você aqui, poder escutar um pouquinho sobre a tua história. Mas antes da gente falar do Vitor executivo, do Vitor carreira, a gente queria conhecer um pouquinho melhor o Vitor, né? O Vitor ser humano, o Vitor pessoa. Conta pra gente um pouquinho de você, Vitor. Bom, eu sou o Vitor, casado com a Bia, pai do Luca e da Catarina, palmeirense. Opa! Agora algum defeito tinha que ter, né? Fazer o quê? É fácil ser palmeirense hoje em dia, mas passamos por momentos difíceis. E, assim, eu sou um cara que eu tento ser bastante equilibrado em tudo que eu faço, assim, então eu acho que a gente tem que mediar bem o tempo que a gente gasta no trabalho, com hobby. Então também tenho um hobby de fazer cerveja, sou cervejeiro caseiro. Puxa. Há mais de 10 anos. Fiz a cerveja do meu casamento, uma curiosidade aí sobre mim. E você comercializa a cerveja? Porque Não. daí a gente já vai passar uma encomenda para você. Deixa vendas só pro trabalho só pro mesmo. trabalho, tá Isso é um certo. hobby. Não quero misturar hobby com negócio, Tá certo. porque senão estraga o hobby, né? É verdade. Sem dúvida. Muito bom. É Legal, Vitor, muito bom. Prazer poder conhecer você um pouquinho mais. Bom, a gente stalkeou um pouquinho você para conhecê-lo, então que bom que tu ainda é palmeirense, que ainda gosta de cerveja, porque a gente preparou aqui uma surpresa para ti, espero que tu gostes. Legal, obrigado. Vamos ver o que tem aí e se vai ao encontro aí do perfil do nosso querido convidado. Olha... A embalagem é do aqui. Eu tô turbinado essa embalagem, cara. Para garantir que o conteúdo estava Protegido. protegido. Essa é aquela hora que a gente dá o presente, as Isso é uma crianças fantasia legal. arrancam e tal. É uma cerveja muito legal. Uma cerveja alemã, Uma hein? cerveja alemã. Que a gente soube que você já Já morou na Alemanha, Morei na então... Além Olha, disso... um copo customizado do Palmeiras. Isso, Muito com legal. seu nome. Obrigado. Ó, a gente soube que você gostava dele, então Simon Olha, que Sinek. legal. O Simon Sinek é um cara com alguns insights importantes, assim, que eu gosto bastante. Obrigado pela gentileza. Imagina, que isso. Bom, assim a gente retribui um pouquinho aí do seu tempo, a gente acredita que tempo é o recurso mais valioso que a gente tem, então obrigada por compartilhar seu tempo com a gente. Vitor, hoje a gente vai falar sobre colaboração estratégica, né? E a gente queria ouvir um pouquinho de você. Como é que você vê a colaboração estratégica entre a indústria e o varejo de uma maneira geral? Como é que você está vendo esse perfil de colaboração estratégica nesse segmento? Eu já tenho algum tempo de indústria e eu vejo uma evolução muito grande. A gente coloca muito em pauta a estratégia. Sim. E o próprio varejo cobra bastante parcerias estratégicas, mas o que a gente vê na prática é que é mais raro do que a gente gostaria. Então, no geral, as interações ainda são bastante transacionais e menos estratégicas. Óbvio, né, que todo mundo tem os seus KPIs, todo mundo tem a pressão para entrega de número, e a gente acaba caindo
bastante no transacional. Então, você fala muito sobre imagem, fala muito sobre fluxo de caixa, sobre o crescimento de vendas em si, e muitas vezes a gente não consegue parar e desenhar de forma estratégica para onde vão as duas empresas. Né? Então, eu vejo uma evolução grande, mas ainda existem muitas indústrias e grande parte também do varejo que não está preparada para ter a conversa estratégica do jeito que a gente gostaria que fosse. E aí tem um ponto muito interessante, quando eu fiz a mudança de indústria para varejo, que eu senti na pele, é que na indústria a gente tem uma visão mais de longo prazo, e o varejo tem uma visão de curtíssimo prazo pela essência do negócio mesmo, né? Porque a competição muda todos os dias de forma muito rápida, enquanto a indústria tem um pouquinho mais de tempo para acomodar, né, as suas estratégias. Ao longo das tuas negociações, o que você viu dar certo para trazer essa visão, para motivar o varejo a pensar mais a longo prazo? Eu penso a comunicação, eu penso ela como um cano cheio de furos, né? E a água vai vazando por ali, né? Que é o funil. E acho que o grande segredo está em você tampar mais furos do que a sua concorrência, tanto da parte da indústria quanto por parte do varejo. O que eu quero dizer com isso? A indústria tem uma estratégia muito clara, e eu concordo com você que é uma estratégia de mais longo prazo, e a gente tem o varejo com uma estratégia também bastante clara. Só que conforme as coisas vão descendo para os tomadores de decisão no dia a dia, essa comunicação vai se perdendo, é um telefone sem fio. E aí que eu encontro a perda de eficiência. Então, os casos que eu tenho em que eu vejo que deram mais certo é quando começa com um alinhamento estratégico de liderança, que você consegue garantir que o norte é o mesmo, e aí depois você cascateia para baixo. Se a gente deixa acontecer de baixo para cima, a chance de ter alguma dissonância aí é muito grande. Vitor, eu tenho uma questão que eu queria ver contigo. Eu queria entender melhor qual que é a tua visão sobre colaborar com atacadistas e distribuidores. Quais são os principais desafios que tu sente nessa relação aí? E, obviamente, qual a receita, se é que tu tem alguma coisa da tua experiência, de como superar esses desafios entre os atacadistas e os distribuidores? Não, essa é uma boa pergunta. Quando a gente fala de atacadista e distribuidor, é ainda mais complexo, porque é um elo a mais na cadeia. Quando a gente olha todo o go-to-market da indústria, você tem a indústria, você tem o varejo e você tem o consumidor final. Quando a gente está falando de atacadista e distribuidores, você tem um elo a mais nesse caminho. Então, dentro da minha resposta ali do cano cheio de furo, é um cano maior com mais furos. Sim. Então, o desafio para mim está aí. Você depende, como indústria, de um terceiro capturar a sua estratégia, entender essa estratégia e que esse mesmo terceiro seja capaz de transmitir aquela estratégia de forma eficiente para o varejo. Então, torna ainda mais complexo. Onde eu vejo que está o grande desafio e a grande sacada para quem é bem-sucedido está na simplificação. Então, quanto mais simples é a estratégia, quanto mais claro é o caminho, mais fácil dessas diferentes pessoas assimilarem. Então, é fácil falar, né? Mas é muito difícil de fazer. Tu consegue trazer um exemplo, não precisa citar nomes, obviamente, um exemplo claro que tu conseguiu vivenciar isso para deixar mais claro para o pessoal lá do outro lado? Através de atacados e distribuidores? Sim. Tem sim. Hoje a gente tem, eu não posso citar nomes, obviamente, mas a gente tem um grande distribuidor no canal Faro, e que a gente tem reuniões trimestrais de alinhamento de estratégia com ele, então essa frequência é importante para garantir o cheque de entendimento. Sim. E até ajustes de rota, se precisar. E através dessa parceria a gente conseguiu incrementar aí quase 3 pontos de distribuição em Listerine, que é uma das nossas marcas mais icônicas, aí, uma das marcas que ainda existe uma oportunidade grande de distribuição. De novo, o segredo está na simplificação. Pega aqui o caso da Kenville, por exemplo. A gente tem muitas marcas. Imagina que cada marca tenha só 2 prioridades. Porque é muito simples, só tenho 2. Só que a gente tem 20 marcas. Sim. São 40 prioridades. E eu tenho só um vendedor na ponta naquele cliente. Sim. Então, se a gente não for muito claro e muito simples no que a gente precisa fazer, a gente está terceirizando a decisão na mão do vendedor, na mão do comprador ou na mão de quem quer que seja,
tomar a decisão e priorizar por nós. É aí que as coisas se perdem, porque você tem um exército de pessoas na rua e cada um pode estar tomando uma decisão, priorizando de forma diferente. Então, o desafio realmente é simplificar e checar entendimento constantemente. Maravilha. E tu trouxe um ponto que me chama bastante atenção. Ontem, essa semana, nós estávamos numa grande feira de supermercadistas e a gente fez um grupo de gerentes de loja, de médios e pequenos varejistas, e fomos fazer visitas técnicas em alguns estandes. E a gente combinou com os diretores desses estandes de apresentar a parte estratégica, falar de market share, que é algo que em geral não chega para eles. E eles saíram dessas reuniões, assim, muito animados e muito impressionados com as coisas que eles conseguem desdobrar no ponto de venda e que normalmente não chega quando a gente tem mais esse elo, né, que é o vendedor do distribuidor, que é atendido em geral por um vendedor, um key account nosso, que vai até lá. E essa informação nem sempre chega, mesmo em grandes varejistas que são atendidos por key accounts, nem sempre chega no gerente da loja. E, na verdade, quem executa, quem faz acontecer, quem pode fazer uma estratégia dar certo ou não, é a loja. É na hora de executar a operação. Não, é isso. Eu acho que tem um cheque que é simples de fazer. Nesse exemplo que você deu, se você perguntar para 10 gerentes de loja qual é a estratégia da companhia, você vai ter 10 respostas diferentes. Se isso acontecer, é um sinal de problema. Exato. Você tem que ter eu brinco aqui que é o discurso de elevador. Se eu te encontro no elevador, você me pergunta qual é a minha estratégia, entre a gente chegar, a gente está no 6º andar, do 6º andar para o térreo, eu tenho que conseguir te explicar a estratégia. Exato. No elevador. Tem que estar claro e simples. É o pitch Isso, elevator, porque você tem que ter um norte claro. Lógico, nenhuma estratégia é tão simples assim, mas eu preciso saber te explicar de forma muito simples para onde nós estamos indo. E isso facilita. Se você fizer essa pergunta para 10 gerentes de loja e 7 te responderem a mesma coisa, tá muito bom. Tá ótimo, 70%. É um cheque simples que pode ser feito. Excelente, excelente dica, porque eles saíram de lá já pensando assim, bom, essa marca que eu acabei de ver, puxa, quando chegar na minha gôndola, eu já sei o que eu tenho que fazer, porque eu entendi qual é a estratégia que vai gerar mais vendas para mim, vai trazer resultado, vai trazer margem, assim por diante, que são os KPIs mais relevantes pro varejo, né? E que a gente precisa conseguir encontrar esse meio termo para a gente conseguir fazer boas negociações, né? A gente teve a oportunidade de implementar uma metodologia nova, né, de negociações de longo prazo, que é uma evolução do JVP, que a gente chama de JVC, que é o Joint Value Creation, em vários clientes, tanto em grandes indústrias quanto em grandes varejistas, médios varejistas. E pronto, a gente sabe que tem um caso de sucesso com um grande varejista e a gente queria entender, né, um dos varejistas que foi treinado também por nós. E eu queria entender contigo, queria que você contasse um pouquinho essa história. A gente, de novo, não precisa citar nomes, mas que você pudesse contar pra gente um pouquinho como é que foi a abordagem desse varejista com vocês e por que vocês se sentiram preparados para entrar nessa jornada de join, que nem sempre a gente encontra nos planos de negócio. Não, perfeito. A minha resposta é longa. Posso fazer um outro ponto, adendo a essa pergunta? Por que o JVC e não o JVP? Aproveita já eu pegar o gancho e colocar isso. O JBP é o Joint Business Plan. É um plano de negócios conjunto, né? Essa é a ideia. Mas o plano de negócio conjunto, ele é mais simples. Ele quer dizer que as duas partes estão de acordo com o caminho a seguir, mas cada um dentro da sua estratégia. O JVC, que é o Joint Value Creation, a criação de valor conjunto, eu vejo um passo além, porque ele é um processo de colaboração e de construção conjunta da estratégia. Vocês me deram aqui um livro do Simon Sinek, ele fala uma coisa que eu gosto muito, que ele fala que a maioria das indústrias ela está inserida num negócio que chama jogo infinito. Você tem dois tipos de jogos. Você tem o jogo finito e o jogo infinito. O jogo finito é uma partida de futebol. Você tem lá um tempo definido, um ganhador, e você tem, acabando aquele período, você tem claramente um ganhador. O jogo infinito, como o nome diz, ele não acaba. Qual é o objetivo do jogo infinito? É você continuar jogando. Então, o futebol, você tem um objetivo claro de ganhar. Esse é o objetivo. O nosso negócio, ele é um jogo infinito. Ninguém ganha, não tem ganhador. Não acaba o ano, eu falo, bom, a Kenville ganhou, agora eu venci e vou para casa. Não existe. Ele é um jogo infinito. Qual que é o nosso objetivo? Continuar jogando. A gente mede isso como? Através do market share.
O market share vai te falar se você está ganhando ou perdendo, mas o jogo não acaba. Ele só acaba se você sair do jogo, se você falir ou se você, por algum outro motivo, sair. E o tamanho do mercado também, né? É isso. Não é só diminuir, comer pedaços da pizza, e como é que você agrega valor para aumentar o tamanho desse mercado. E a ideia do Joint Value Creation vem daí. Como que os dois jogadores que não são competidores, eles conseguem aumentar o tamanho da pizza e cada um terminar com um pedaço maior de uma pizza maior. Então a ideia por trás do jogo infinito é essa, e eu gosto bastante, porque uma vez que você entende que o jogo é infinito, você vai para a negociação de uma outra forma. Sim. O que eu vejo como um erro, entre aspas, né, uma atitude muito mais comum, é você querer ganhar a negociação. Você quer tirar o máximo que você pode do outro. E essa é uma negociação que eu chamei de transacional ali atrás, né, que é um modelo antigo de negociação. Então, assim, hoje, as empresas que têm conseguido criar valor em conjunto nesse sentido são as empresas que entenderam que os dois lados precisam ganhar e os dois lados precisam contribuir para que o bolo seja maior. Então, com isso em mente, a gente teve a abordagem nesse cliente, que a gente já sabia também que tinha sido um cliente que estava bastante aberto, que tinha sido treinado até por vocês, né, para fazer o Joint Value Creation, e foi uma experiência muito bacana, porque ela foi muito profunda. O Joint Value Creation também é importante ressaltar que não dá para ser feito com todo mundo, a todo momento, porque ele requer um comprometimento, né, um compromisso das duas partes. Então não são os dois lados que estão dispostos a colocarem pessoas e tempo e gastar recurso para criar algo em conjunto. Nesse caso específico, a gente fez um lançamento, que é o lançamento de Listerine Melancia, junto com esse varejista. E ele veio de um insight muito bacana, que é a categoria de enxaguatório bucal, apesar de bastante conhecida, ela é muito pouco penetrada. Ela tem só 30% de penetração. Isso quer dizer que só 30% dos lares usam algum tipo de enxaguatório bucal, independente da marca. Ou seja, oportunidade de mercado. É uma oportunidade grande. Quando você tem países aí desenvolvidos, ou até países similares ao Brasil, com 50%, 55% de penetração. Então esse é um primeiro insight. Temos que aumentar a penetração. Qual o segundo insight? Como que a gente faz esse aumento de penetração? A gente viu que no mercado brasileiro, quase 100% dos produtos são mentolados. E que, obviamente, hálito fresco é um papel importante. Mas, na nossa cultura, a gente tem que o frutado, ele é bastante especial. Todo mundo aqui gosta, né, de sabores frutados. A gente é um país tropical. Não só em enxaguatório, acho que em doces, tudo, a gente tem bastante fruta. Tudo, né? E nessa categoria não existia. Então veio um segundo insight, precisamos ter um produto frutado, pode ser um nicho de mercado, que não está sendo explorado. Com base nisso, a gente abordou o cliente. E foi realmente algo bastante intenso, porque passou desde um processo de teste de sabor até o lançamento propriamente dito, que eu vou falar um pouquinho mais, mas ele exigiu uma equipe multifuncional. Eles colocaram mais de 10 pessoas, a gente colocou mais de 15 pessoas dentro disso. E, obviamente, que isso é um investimento de tempo e de recurso enorme para fazer acontecer. Então, foi um processo longo, demorou quase 4 meses, e que culminou no lançamento do Listerine, Melancia e Hortelã. Todo mundo aqui adora melancia, né? Sim. Acho que o Brasil é um dos países em que a melancia é mais consumida. Então, desde chiclete até bebidas energéticas, tudo tem melancia em todo lugar, né? E a gente saiu com esse sabor. E é uma matéria-prima abundante, pronto. Abundante. E foi muito bem aceito. Como que foi com o varejista? A gente definiu diversos pilares de trabalho. Um deles era o sabor, mas o outro era o próprio engajamento do consumidor. E aí a gente contou muito com a expertise do varejo, com o seu CRM, os insights que a gente trazia, insight de consumidor, eles traziam insight de shopper, que é diferente, né? Que é quem está na loja comprando. E isso casado nos levou à estratégia de lançamento, que foi um sucesso. A gente tinha alguns objetivos de share nesse lançamento, e o valor final que a gente está hoje é quase 4 vezes maior do que o objetivo que a gente tinha inicialmente. Sensacional! Então a gente fez um lançamento com esse varejista, com ativações em loja,
ativações em mídia de ambas as partes, o varejo usando sua própria mídia para ajudar a divulgar o produto, seu CRM, a gente do nosso lado com as nossas mídias sociais também e as nossas alavancas de mídia mais tradicional impulsionando isso, visitação que a gente tem com a equipe odontológica também reforçando o produto, e isso culminou nesse sucesso. Depois, obviamente, isso foi aberto, então esse produto está bastante presente hoje no varejo, e a gente ainda está construindo essa distribuição. Provou que quando bem feito, é possível fazer, e ele está também crescendo. Eu não posso divulgar aqui os valores, mas a categoria em si está crescendo através desse lançamento. Uau. A gente não tem dado ainda de penetração, né, porque é um dado que a gente compra anualmente, mas a gente tem uma expectativa grande também que esse produto tenha ajudado a aumentar a penetração. Nossa, sensacional. Deixa eu te perguntar Sensacional. outra coisa. Deixa eu só fazer um comentário, Pedro, rapidinho, só para não perder o fluxo do que ele está trazendo. É interessante porque quando a gente traz dentro da metodologia, você trouxe 3 pontos que para a gente foi muito interessante a gente escutar. O primeiro é que não dá para fazer com todo mundo, porque para a gente selecionar quem são os parceiros que vão participar do JVC, a gente precisa, maturidade, porque colaborar depende de maturidade profissional dos parceiros. Segundo é confiança, não dá para colaborar se eu não confiar, porque a gente está compartilhando dados confidenciais de ambas as empresas, compartilhando informação de CRM, então tem que existir uma relação de confiança muito sólida entre os parceiros. E terceiro, definir como prioridade estratégica para aquele comprador, para o comprador, para as pessoas que estão envolvidas, porque 10 pessoas do varejista, 15 pessoas da indústria, e o dia a dia vai comendo o nosso tempo. Né? Então tem que ser uma prioridade estratégica que vem da alta liderança. E a gente indica para o varejista, e foi essa indicação que a gente fez para esse varejista específico, é que do todo de fornecedores, que eles selecionassem apenas 10% dos fornecedores para o primeiro ano de implementação de JVC. E cada reunião de JVC nessa construção, ela no mínimo vai durar 4 a 5 horas, porque você faz um workshop de inteligência coletiva, onde todas as pessoas que estão participando vão contribuir com conhecimento para gerar algo novo. Então é uma metodologia que exige dos participantes, exige foco e tem que vir da alta liderança, senão você não desdobra em cultura organizacional, porque é mais do que só uma metodologia. Ela se transforma numa cultura dentro da empresa. Nesse caso mesmo, fazendo uma conta básica, assim, foram mais de 200 horas de trabalho. Olha só, no total, né? Foram 4 meses, colocando aí, sei lá, 10 horas semanais, 8 horas semanais, 8 horas mensais, vai dar mais ou menos isso. Assim, foi bastante, assim, bastante horas trabalhadas, mas quando o sucesso vem, mostra que a metodologia funciona, e o segredo realmente, Sibeli, está no que você falou, é o envolvimento da alta liderança, para garantir e também liberar esse tempo para que as pessoas que vão trabalhar naquilo possam de fato focar. Porque o que não pode acontecer é você começar um processo desse e você não dar liberdade para as pessoas trabalharem, ou por demanda excessiva, ou por outros desalinhamentos. Você não pode deixar isso acontecer, porque senão você perde todo o porquê de fazer aquilo, né? E esse envolvimento da alta liderança, no caso desse varejista específico, foi super interessante, porque a gente teve, nos 2 dias de treinamento, nós tivemos o fundador, o CEO e o diretor executivo comercial junto com toda a equipe de compras participando. Eles passaram os 2 dias inteiros lá. Então, quando se tornou cultura, eles falavam a mesma linguagem. Até teve um dos painéis que a gente fez junto com um dos executivos, que ele citou, eu fiquei super surpresa, porque ele citou a metodologia, o passo a passo da metodologia com muita naturalidade, porque passou a ser parte da cultura. E aí a gente tem certeza que a equipe dele no dia a dia, mesmo que não esteja aplicando o JVC especificamente, com todos os fornecedores, porque a gente orientou apenas 10%, mas a metodologia de negociações colaborativas está sendo aplicada com todos os fornecedores e vai gerando valor e vai gerando resultados. Fantástico você poder, enfim, trazer para a gente um case real e que trouxe resultados comprovados. Eu tenho curiosidade mais, não tem muito a ver com algo mais denso, mas
Desde quanto tempo? A gente está em junho de 2024, desde quanto tempo aconteceu esse primeiro trabalho aí do JVC? E como é que foi o resultado disso também com a concorrência, né? Eu sou um outro varejista e fiquei enciumado, como que coisa foi? A gente começou os contatos, foi mais ou menos em maio do ano passado, né, em maio de 2023. Os trabalhos começaram ali para julho, entre junho e julho, e o lançamento de fato ocorreu em outubro. Né? E aí agora a gente tem aí um pouco mais de 6 meses de resultado. Isso. E é interessante ver que o resultado ele está sustentado. Então, óbvio, quando você faz um lançamento, você tem todo um investimento de esforço ali, e que às vezes aquilo acontece, mas muitas vezes é um voo de galinha que a gente brinca, né? Ele voa e depois cai. E não, nesse caso a gente atingiu o market share inicial, superou isso em 4 vezes, como eu falei, mas ele continua crescendo num outro ritmo, obviamente, está numa curva de maturação, mas a gente ainda continua crescendo porque a distribuição está crescendo, mas não foi um voo de galinha, de fato ele se sustentou, porque o trabalho não foi feito só um burburinho de lançamento ali. Em relação a concorrentes, ele serve... Todo mundo tem um pouquinho de ciúme, né? Assim como eu também fico com um pouquinho de ciúme quando um cliente faz um JVC com outra indústria, um competidor meu. Acho que faz parte. Mas eu acho que é legal, esses casos são legais, porque eles servem também de incentivo para que outras indústrias e outros varejos trabalhem dessa forma. E independente de concorrência, eu acredito que o caminho é esse, porque você cresce o bolo, como eu falei. E eu quero ter sempre um bolo maior, um bolo crescente. Né? Então, quando você já chega tem alguns mercados que são muito massificados, que o bolo já não cresce. Então você fica num jogo de rouba-monte, que a gente chama, né? Eu tiro um pouquinho de share aqui, depois eu perco um pouquinho ali, mas o bolo não cresce. Esse estágio é muito ruim, tanto para a indústria quanto para o varejo, porque ele leva o quê, no geral? Para roubar um monte, ele leva uma estratégia geralmente de depreciação, que é você promocionar, você baixar preço, isso vai nos levar a um trade down, que no final tá todo mundo gastando mais para vender a mesma coisa, ou seja, todo mundo ganhando menos dinheiro. No nosso caso, a maioria das categorias que a gente tem são categorias ainda num processo grande de ganho de penetração. Muita oportunidade. É muito cedo para você cair numa briga de preço. Então, isso é o que eu tento falar sempre, porque obviamente que isso acaba acontecendo no dia a dia, mas é muito cedo para a gente fazer. Então, tanto varejista quanto indústria tem que trabalhar para aumentar a penetração, aumentar a categoria, porque todo mundo vai ganhar. Eu e meu concorrente, tá tudo bem. Porque é um jogo infinito. Exato. E muito interessante o que você trouxe, porque quando a gente pensa em como é que eu faço o mercado aumentar, eu tenho 3 grandes alavancas, né? Penetração de mercado, mais utilização, então mais vezes, maior frequência, né, de utilização do produto, e preço médio, né? Eu faço uma premiumização daquele item. Em um mercado, por exemplo, como o café, 95% dos brasileiros tomam café 4 vezes ao dia, quer dizer, não tem, é um mercado extremamente massificado. E aí, há 10, 12 anos atrás, uma indústria líder de mercado lançou um outro modelo de café, que foram as cápsulas, e transformou o mercado justamente por pensar fora da caixa e querer sair dessa guerra. Então, para mim tem até exemplos melhores, assim, papel higiênico. Papel higiênico. Que é algo mais e é penetrado e massivo que papel viu? higiênico. Tem 1% que não usa papel higiênico. E aí, como a gente. Gente potencial. Mas você tinha lá folha simples, depois folha dupla, depois folha tripla. Isso é a forma, o seu último de aumentar recurso valor, né? Para trazer valor para isso. Né? Exato. E agora os lenços umedecidos e assim por diante, daqui a pouco vão inventar alguma coisa, uma Só ducha portátil. Enfim. Só que isso exige muito mais investimento, isso exige muito mais... É muito mais difícil fazer isso. Com certeza. Então, o que eu falo sempre com os meus clientes é pra gente evitar entrar nessa guerra de preço, porque ela só destrói valor. Para todo mundo. É diferente quando você está numa indústria realmente que está muito massificada. Né? Então, eu vejo uma criação de valor enorme nesse entendimento. Só que os dois lados precisam estar dispostos a fazer. E um outro ponto importante do JVC que eu não falei, mas que para mim é primordial, é a escutativa e o entendimento das limitações de cada empresa. Eu tenho coisas que, para mim, são muito importantes, são pilares que eu não consigo mudar. O varejo também tem pilares que ele não pode mudar. Com esse entendimento, você tenta achar as alternativas. O que eu vejo um erro comum de negociação
é você tentar mudar um pilar imutável do Exato. cliente. Isso é perda limite de negocial, tempo, não tem arena. ele gera desgaste e não vai te levar a lugar nenhum. Agora, são poucos, né? Eu tenho poucos assim e o varejo também tem poucos assim. Então, no geral, se você tiver com a escutativa, uma relação de confiança, como você falou, uma relação transparente, 90% das vezes, 95% das vezes, você vai conseguir achar um caminho que encaixe para os dois lados. Verdade. Eu tive a oportunidade de negociar na época que eu fui diretora no Walmart com um grande fornecedor, que tinha uma grande participação dentro do segmento que eu era responsável, e que no início do ano, a gente começou a fazer na época ainda JBP, e ele trouxe uma linha muito extensa de lançamento para aquele ano, e a gente sabe, depois que eu saí da indústria e fui para o varejo, eu entendi a fala, a minha gôndola não é de elástico, né, porque não cabia mesmo, tinha cartão de meta. E eu disse, caramba, a gente não vai conseguir cadastrar tudo isso. Então, me diz por que você está lançando esse tanto de produto. E aí, depois de muita conversa, alto nível de confiança, ele disse, porque eu preciso ganhar market share. Então, a posição era, eu preciso cadastrar esses itens, mas a real necessidade que ele tinha era, eu preciso de market share numa região específica. E aí, a partir desse entendimento da escutativa, que é o que você trouxe, a gente conseguiu desdobrar esse market share. Então, tá, quanto significa esse market share em valor? A gente precisa de tanto a mais de venda. Mas em quais itens? Nesses itens específicos. Muito bem. Aí a gente desdobrou um plano, que depois se tornou o primeiro gerenciamento de categorias em perecíveis do Brasil. E a gente, no final do ano, atingiu a margem, que para mim era inegociável, através não só de investimento da indústria, porque é limitado, desculpa, mas também através do mix de margem, e eu acho que mix de margem é algo que é difícil para o varejista em geral compreender, porque muitas vezes a própria alta liderança cobra a margem específica do item, e para que você consiga gerar margem, muitas vezes você precisa olhar para o mix como um todo e inovar, como vocês mesmos fizeram. E no final do ano a gente conseguiu a margem que a gente precisava, eles conquistaram o market share que precisava, e o bolo, o tamanho do mercado aumentou. Então, acho que essa mente, esse mindset assim, de crescimento e não um mindset fixo, eu sempre fiz assim, sempre funcionou assim, não tenho tempo para pensar diferente, porque exige tempo pensar diferente. Acho que essa é uma quebra que a gente precisa desafiar, tanto varejistas quanto indústria, a fazer isso. Vitor, eu queria perguntar para você como executivo, o Vitor, como é que você se sentiu dentro desse processo? Quais foram os seus desafios pessoais, de crenças, enfim, que você enfrentou ao longo dessa jornada nesse projeto específico? Eu me senti muito bem no processo, porque isso é o que eu mais gosto de fazer, né? Eu gostaria de ter mais oportunidades de fazer isso mais tempo. A rotina, ela desafia bastante a gente nesse sentido, né? Você fica muito preso nos seus fóruns regulares, a gente fica muito preso no dia a dia e acaba não podendo fazer. Então, para mim foi uma oportunidade muito bacana. Uma, de estar mais envolvido com um nível de detalhe que no dia a dia eu não estou. Uma que eu tive, a outra que eu tive a oportunidade de estar mais próximo do meu time que atende esse cliente, que no geral eu tenho pouco contato. E o terceiro, eu pude estar mais em contato com o próprio cliente. Então, você acaba criando uma relação, além da relação profissional, porque é muito tempo gasto junto. Então, você acaba criando algum vínculo pessoal, você conhece um pouco mais da família daquele outro executivo, você conhece um pouco mais do perfil, o que, se um é piadista, ou ele é mais sério, é mais contraído, e isso vai criando confiança. E a confiança é importante, né? A confiança é tudo no nosso negócio. Então, eu realmente vejo que eu pessoalmente, eu profissionalmente, a gente saiu num outro nível de relação com esse cliente, e isso nos gerou também outras oportunidades esse ano, que a gente já está trabalhando, então em breve também teremos novidades. A gente vai precisar do podcast 2 junto com o Vitor para contar sobre os próximos capítulos. Porque as coisas vão evoluindo e a confiança ela vai sendo construída, né? A confiança, ninguém confia 100% logo de cara, né? E conforme você vai construindo essa confiança, as outras oportunidades vão surgindo. E o Brasil, a gente acha que a gente confia, mas foi feita uma pesquisa no mundo inteiro. Na Dinamarca, 70% dos entrevistados afirmava confiar no desconhecido, né? Tanto que lá o pessoal deixa os bebês do lado de fora, tomando sol do restaurante enquanto vão almoçar, né? E aí fizeram a mesma pesquisa aqui no Brasil.
E no Brasil, acreditem, o resultado foi de 7%. Só 7% da população acredita ou confia em um desconhecido. Então, a construção da confiança é realmente uma jornada e uma longa jornada, não é uma jornada curta. Né? É verdade. Eu não estou surpreso com o resultado, não. O meu trabalho, essencialmente, é construir confiança. E, no geral, tanto na parte pessoal quanto na profissional, você vê um nível de desconfiança grande. O brasileiro, né, é muito golpe, é muita fraude. Sim. Então, o mindset que a gente entra em qualquer negociação é pensando o que o outro lado quer tirar de mim, e não o que o outro lado pode agregar para mim. Então, é uma mudança importante que tem que ser. Aquela chave do ganha. Que eu consigo se tirar de... É muito fácil, né, falar de novo. É simples. Eu brinco muito com o meu time, eu falo, é simples, mas não é fácil. Exato. E o difícil está realmente em tornar simples. Né? E esse é o trabalho que a gente vai fazendo todo dia. E a Brené Brown, ela traz que um dos pilares para construir confiança é a intencionalidade. Super. Então ela diz assim, se eu acredito que o outro tem as melhores intenções comigo naquilo que ele está trazendo, eu confio. Agora, a partir do momento que eu confio e ouço, a escutativa, inclusive, fica maior quando eu confio no que o outro está trazendo. Mesmo que seja uma crítica, mesmo que seja algo que não seja positivo para o que você vai receber, mesmo que ative gatilhos pessoais teu, se você conhece o outro e entende quais são as intenções, a intencionalidade é a base de tudo. E eu acho que desafiar isso dentro das nossas negociações e trazer isso para cima da mesa. Porque muitas vezes... principalmente nós brasileiros que temos essa cultura mais amigável, né, de ser mais acolhedor, a gente tem um pouco de restrição em confrontar ou ter conflitos positivos, porque os conflitos são positivos, né? Então, muitas vezes a gente precisa pôr em cima da mesa, olha, Pedro, desculpa, mas eu queria entender a tua real intenção com essa tua fala. E tá tudo bem, o Pedro vai até se assustar, puxa, o que ela quer com isso? Mas a gente vai colocando transparência em cima da mesa dentro das relações. Né? Acho que isso é super importante. Uma técnica importante de negociação é perguntar. Sim. Né? E às vezes a gente assume, muitas vezes a gente assume que a gente sabe o que o outro quer. Mas tem que perguntar. Então eu falo também muito pro meu time assim, pergunta. Já perguntou qual é o KPI do comprador? Qual KPI? A gente assume que é margem, a gente assume que é fluxo de caixa, a gente assume que é a venda. Provavelmente é verdade, mas às vezes ali tem outros KPIs que são importantes para ele e que não tá mapeado, né? Então perguntar faz muita parte de qualquer negociação. E às vezes naquele momento específico você tem uma jornada acontecendo dentro da empresa. A gente passou por um movimento forte de renegociação de prazos de pagamento. O varejo alongou muito os prazos de pagamento nos últimos tempos, né? E para a gente era essencial. A gente, num determinado momento, estava até disposto a flexibilizar outros KPIs importantes para conseguir entregar o número de dias de pagamento que a gente precisava entregar, porque era um momento de fluxo de caixa da empresa. Então é importante perguntar, com certeza. Eu brinco que a missão de todo vendedor tem que ser promover o comprador dele. Perfeito. Como você promove o seu comprador? Porque uma vez que você entenda isso, você vai entender o que é importante para ele, o que aquela empresa cobra dele, e você consegue trabalhar para tornar aqueles KPIs positivos para que o seu comprador seja promovido. Se o comprador for promovido, obviamente, você está fazendo um bom trabalho em conjunto também. Nossa, visão sensacional. Eu tinha um ponto para te fazer aqui de pergunta, que era sobre os principais desafios. Sem dúvida, confiança é um deles, eu acho que é o principal, né? Mas alguns outros desafios, assim, nesse processo, nomeadamente com esse cliente, com o JBC, que foi mais parrudo, mais robusto. Para mim, a confiança é uma parte importante, mas para mim, de novo, o maior desafio é simplificar. Para mim, assim, eu repito todo dia, simplificar, porque as coisas são complexas por si só. Se a gente não simplificar, não vai ter resultado. Nada na vida. E nos negócios muito bem. Simplificar. É isso. Só que como você simplifica? A confiança vai ajudar nisso, porque uma vez que você tem a confiança mútua, você pode abrir qual é o seu desafio real, você pode abrir qual é a sua necessidade real. Então você consegue ir afunilando toda a estratégia, toda a comunicação para que ela se torne mais simples. O exemplo que você usou. Você falar que vai ganhar market share no Nordeste é muito mais simples do que falar que você tem que lançar 12 SKUs. Isso, lançar 12 SKUs, cada um pode interpretar de um jeito.
ganhar share na área Tal. X já é muito mais específico, né? Então, assim, simplificação para mim hoje é o maior problema, porque a indústria é complexa por si só, o varejo é complexo. Se a gente coloca ainda um atacado distribuidor no meio, é uma outra complexidade que se agrega ali. Então, assim, simplificar é o caminho. Quando a gente vai para o canal indireto, você pega um atacadista, um vendedor dele tem, às vezes, 5 mil, 8 mil itens para vender. Por que ele vai escolher o meu para vender? Então, como que você faz? É a simplificação, ou você tem ali realmente o 80-20, que é o que mais vai vender. Ele vai trabalhar muito com base nas campanhas que ele tem, campanhas de incentivo. O resto ele não vai vender, ele vai tirar pedido, que é diferente. Exato. Então, o varejista vai passar a necessidade, ele vai passar o preço, uma cotação, e ganha quem tiver a melhor cotação. Mas esse não é o processo de venda. O processo de venda está onde? Você simplificar a estratégia para que ele entenda e ele trabalhe dentro dos recursos que ele tem para vender o seu produto. Então, por isso que o canal indireto, para mim, é um dos mais complexos que existe. E eu tenho visto o canal indireto justamente por essa questão de tirar pedido e nem sempre ter as competências para fazer a venda, inclusive simplificando essa relação com alguns varejistas, médios e pequenos, através de aplicativos, né, para fazer a venda, né? Não, aí, né, a gente brinca muito aqui, né, uma das prioridades que a gente tem é a omnicanalidade. Sim. Omnicanalidade é um termo até meio antigo, né, mas que ainda está muito embrionário. Porque o que quer dizer isso? Eu tenho que estar no maior número de pontos de contato de um consumidor e de um varejista também. Então você tem, lógico, hoje uma tecnologia que facilita muito você trabalhar junto com esse varejista que você não chega de forma direta através da tecnologia para que você facilite esse processo de compra. Então você tem realmente aplicativos, você tem plataformas que foram desenvolvidas para que o varejo tenha uma opção a mais de compra, uma opção guiada, né, para facilitar todo esse processo de compra. Porque pensa, um pequeno varejo, pensa na loja do seu Zé, na esquina. O seu Zé ele tem a lojinha dele, a mercearia dele. Ele tem o orçamento dele fechado. Ele tem R$1.000 para comprar naquela semana. Ele vai comprar, não importa para ele o que ele vai comprar. Ele nem está sendo influenciado pelas marcas, pela indústria. Que mais gira, nada do tipo. É isso, o geral ele quer ter o que vem. É o que vai. Ele vai trabalhar com uma marca só, às vezes um SKU só dentro daquela gôndola que ele tem. E no geral ele precisa fazer a venda dele antes que ele pague. Porque senão ele descapitaliza. Ele não tem preço de caixa. Então, olha a preocupação do seu Zé. O seu Zé, ele tá ali, ele quer o que vem. E em geral ele tá no caixa, inclusive, ele tá no cobrando. Caixa, é isso. Então, como eu, como indústria, facilito a vida do seu Zé. Porque uma coisa a gente vai falar dos grandes varejistas, que ele tem acesso a crédito, ele tem acesso a sistemas, ele tem acesso a um monte de coisa, a um monte de recurso que facilita a tomada de decisão dele. O seu Zé não. Então, como que a gente trabalha com isso? E no Brasil, a venda desse canal indireto, ela é metade da venda total. Então, assim, a gente foca muito do nosso tempo nos grandes clientes, só que tem metade da venda acontecendo ali. Eu costumo brincar que os seus Zés aí, Brasil afora, são os primeiros que aprendem sobre fluxo de caixa, capital de giro, através da experiência prática, né? Não, sem Tem que dúvida. vender antes, tal, tem que gerir bem meu estoque, se eu comprar errado, dá ruim. Claro. Você entende isso? E a Kendall, orgânica, assim. E a Kendall, a gente tem um portfólio extenso que atende todos os tipos de loja. Então, me fala uma loja que não tenha um cotonete, que não caiba um cotonete, que não caiba um band-aid. 100%. Né? E esse cara, muitas vezes, ele abre. Eu já vi cotonete sendo vendido unitário. Eu já vi band-aid sendo vendido unitário. Eu já vi também. Eu já vi cotonete. Já vi manteiga lá no Nordeste sendo aberta e vendida por colher. Você compra grama de... A indústria de margarina, tem que cada vez mais trabalhar para dar uma solução para isso. Exato. Sabe que eu tive uma experiência que para mim foi transformadora. Um vice-presidente nosso lá no Walmart levou os executivos para a loja e aí ele deu um briefing para cada grupo. E aí o nosso briefing do meu grupo era assim: vocês são uma família de 5 pessoas, né, o pai, a mãe e 3 crianças. E daí dava a idade das crianças. E um dos seus filhos vai fazer aniversário no sábado, você tem que fazer um bolinho para ele. Seu orçamento eu não vou lembrar agora o valor que já faz tempo, mas era a média de consumo, a média de compra
de uma família brasileira. Era como se fosse hoje, sei lá, R$300 na semana. E aí a gente foi para a loja, a gente tinha que garantir 3 refeições diárias durante uma semana inteira e 3 refeições, a limpeza da casa e tal, e o aniversário da criança no final de semana. E aí quando a gente chegou, por exemplo, na limpeza, não dava para comprar sabão em pó. Aí a gente foi comprar o sabão em pedra. Só que não tinha para vender o sabão unitário. Só tinha aquele, acho que com 4, com 5. Não cabia no bolso. E aí, tipo, caramba, como é que a gente vai lavar roupa? Eu não tinha o individual. Bom, já não vamos comprar aqui, porque aqui não vai caber no bolso. Aí a gente conseguiu comprar um pouquinho, daí tinha uma latinha de cerveja pro pai, quando chegou no caixa não deu, tirou a latinha de cerveja, tirou o aparelho de barbear, tirou não sei o quê, e 100% das pessoas saíram da loja chorando. Toda a equipe de executivos saiu da loja chorando. A gente falou, caramba, a gente não consegue, como varejo, que tinha vender por menos para as pessoas viverem melhor, e a gente não conseguia atender a necessidade básica das famílias brasileiras. A gente voltou para casa, assim, sangue nos olhos, faca nos dentes, para chamar os fornecedores para encontrar solução do cotonete unitário, do sabão unitário, para que a gente possa dar acesso, porque a gente tem esse papel também, né, na sociedade, de dar acesso aos produtos. Né? A gente é uma indústria que a gente prega muito o autocuidado, né? O nosso lema aqui é realizar o poder extraordinário do cuidado diário. Porque hoje, me fala uma pessoa que não usa um produto nosso, né? Seja ele um cotonete, seja ele um Listerine, ou um shampoo, o que quer que seja. E ainda assim existe uma oportunidade grande. Você pega, por exemplo, a categoria de absorventes externos, que a gente acha que toda mulher usa absorvente externo. Só que hoje a penetração da categoria é 85%, quer dizer que 15% não usa. Está usando outra coisa. Ela está usando outra coisa. É um coletor, pode ser um outras coletor, tecnologias. mas pode ser também um jornal. Não, a quantidade de mulheres, participei de uma campanha naquele momento que a gente teve aquela campanha grande sobre absorvente para a população mais carente. Eu não vou lembrar agora o percentual, mas o percentual de mulheres que usa jornal no Brasil é absurdo. Você vai para a fralda, é 99%. Quer dizer, essa mulher, ela escolhe a fralda, ela abre mão do absorvente para ela, para trocar uma fralda para a criança. Só que nós, como indústria, isso o pessoal está chamando de dignidade menstrual. Exato. Você imagina a situação de uma mulher que ela não consegue comprar um absorvente, tem que usar um jornal, um paninho. Exato. E assim, se você pegar os percentuais, você pode fazer a conta aí. São milhões de pessoas nessa situação. Então, assim, realmente, essa é uma das nossas missões. E é por isso que a gente tem que encontrar soluções para isso. Então, tem regiões do Brasil que vende o absorvente unitário, a tira. Ele abre o pacotinho e vende um absorvente. Né? Então, é um choque de realidades. Ao mesmo tempo, você tem uma consumidora com um coletor. Exato. Né? E que é um outro... A preocupação dessa consumidora é outra. Nós, como indústria, temos que pensar nessas soluções e o varejo tem que nos ajudar a alcançar essa disponibilidade física para que todo mundo tenha acesso a essas inovações. Isso é muito importante. Porque se a gente não tiver... Porque o varejista muitas vezes olha para o espaço e diz assim, tá bom, eu tenho que customizar meu espaço, eu tenho que customizar meu metro quadrado, porque o metro quadrado custa. E ele não pensa na inovação, no quanto a inovação vai trazer também de prosperidade para a loja e o papel que ele tem dentro da sociedade de desenvolver categorias, para a sociedade se tornar um lugar onde a gente tem mais inclusão, onde a gente tem mais acesso. Né? Então, acho que é muito importante essa consciência. Eu tenho um lema pessoal, para mim colaborar é prosperar. Quando a gente fala prosperar, é prosperar em todas as áreas de vida e contribuir para que a sociedade se torne um lugar melhor. Porque a gente está construindo o futuro dessa sociedade. Né? A gente tem um papel como liderança muito importante para construir essa prosperidade da sociedade como um todo. Não, né, sem dúvida. Vitor? E a verdade é que a indústria não vive sem o varejo, obviamente. Exato, somos E o varejo não vive interdependentes. sem a indústria. Porque a indústria é um motor de inovação, que o varejo não é o DNA do varejo produzir. A gente tem, obviamente, varejos com marca própria, e faz parte também, porque tem uma missão importante ali de dar acesso a algumas categorias. Exato. Mas a verdade é que se a indústria não inovar, a marca própria também morre. Sim. Né? Então, o varejo é uma simbiose, né? Exato. A indústria com o varejo. O varejo depende da indústria e a indústria depende do varejo. Então, a gente faz parte desse ecossistema, com todas as responsabilidades, com tudo que a gente já falou,
e dá para ir crescendo o bolo. Esse que é o melhor. Todo mundo pode ganhar dinheiro, deve ganhar dinheiro, mas quanto maior a colaboração, maior o dinheiro que a gente ganha, as duas partes. Exato. Vitor, falando sobre os planos futuros aqui, a Kevin, a nível do modelo do JVC, quais são os teus objetivos, tuas perspectivas? Eu queria que tu falasse um pouco mais sobre isso. Compartilha com a gente. Claro. Né? Não, claro. O JVC, assim, ele é parte da nossa cultura e do nosso treinamento de negociação. Então, ele vai continuar existindo, ele vai abranger cada vez um maior número de clientes, e eu espero que ele traga cada vez mais resultados tão bons quanto os do Listerine e Melancia que a gente compartilhou. O desafio, como sempre, a gente tem um número determinado de horas dedicadas a isso, né? Então, como a Cibele falou, não dá para fazer tudo com todo mundo. Sim. A gente tem que escolher muito bem o que fazer, quais são as apostas, com quem fazer, porque, de novo, exige um comprometimento das duas partes. Sim. Que você precisa estar muito certo antes de iniciar o processo. Então, esse alinhamento, esse cheque de liderança, para saber se de fato é o caminho, ele é necessário. E sem mágoas. Se não for o caminho, tudo bem, a gente checa. Olha, não é esse o caminho, tudo bem, a gente vai e acha outro tipo de solução. Não quer dizer que o JVC é o único caminho. Sim. Né? Ele é um dos caminhos para chegar no lugar. Maravilha. Bom. Vitor, primeiro um grande prazer receber você aqui. Acho que a gente poderia ficar aqui horas e horas conversando sobre tudo isso. Mas eu queria te convidar a mandar uma mensagem final para as pessoas que estão nos ouvindo, né, uma dica final para que eles possam, assim, um resumão do que a gente conversou hoje, por favor. Olha, é difícil, mas se eu pudesse resumir, o principal é assim, trabalhar com transparência, trabalhar com confiança, ter as conversas duras que às vezes a gente precisa ter, mas é isso que vai gerar o comprometimento para fazer as coisas acontecerem, e ser muito sincero e de coração o que você está se propondo a fazer, você faça. Né? É isso que para mim é o principal. Se você está se dedicando de forma transparente, com honestidade, e trabalhando alinhado com o seu cliente, o resultado ele vai acontecer. Ele pode vir maior, alinhado, às vezes até um pouquinho menor, mas com certeza ele vai ser positivo. Então, essa é a dica que eu teria para dar. Muito bom. Muito obrigada, Vitor, mais uma vez, por estar conosco no nosso podcast, Além do Business. Pessoal, mais um episódio. Muito obrigada pela participação de vocês. A gente deseja o melhor para você, Vitor. Muita prosperidade para você, para a Kenvue, e que você possa disseminar essa metodologia para vários varejistas